Olá, seguindo o livro Manual do Técnico e Auxiliar de Enfermagem, nós iremos abordar hoje, pelo menos nesse vídeo, a introdução de dois assuntos. Introdução, ok? Sendo que irei, num próximo vídeo, mais profundo a respeito de cada uma das duas, na qual nós iremos abordar nesse vídeo, nesse momento. Os dois assuntos a serem abordados referem-se à clínica médica. Clínica médica no livro Manual do Técnico e Auxiliar de Enfermagem, segunda edição, capítulo 10. Então, vamos seguir. Os dois assuntos são pneumotórax e hemotórax. Difícil? Não. Espera um pouquinho. Pneumotórax, ar. Hemotórax, sangue. Pneumotórax, ar, na cavidade pleural. Pneumo. Hemotórax, sangue, na cavidade pleural. Gente, se o problema advém de ar, vamos relacionar direto a pulmão. Extravasamento, ou melhor, uma laceração pulmonar, fazendo com que esse ar saia da cavidade intrapulmonar e vá para uma cavidade pleural, entre as pleuras. Lembrando, pleura visceral e pleura parietal. Se tratando do hemotórax, sangue entre as pleuras. Que pleuras? Parietal e visceral. Se o ar vem se nós tivermos uma pneumotórax, o ar vai surgir, provavelmente, mais caracteristicamente, eu diria, por uma laceração pulmonar. Pode acontecer de nós termos um comprometimento extracorpóreo, na qual internamente vai atingir pulmão? Sim. Cavidade torácica, pulmonar, ok. Pneumo, pode ser. Porém, o mais característico é hemotórax. O hemotórax advém por um rompimento do vaso, de alguns dos vasos, um rompimento ou uma laceração de algum desses vasos, fazendo com que a gente tenha extravasamento de sangue que deveria estar dentro do vaso e acaba indo para a cavidade pleural, fazendo com que entre uma pleura e outra a gente tenha um sangramento. Esse sangramento pode ser em extrema abundância ou um sangramento moderado. Mas, porém, contudo, todavia, para nós sabermos se nós, eu digo entre aspas, tá, galera? Eu sempre me refiro a nós, porque como somos todos da área da saúde, eu acabo me englobando nisso aí. Mesmo como enfermeira. Mas eu quero que vocês também já comecem a se englobar nisso. Mesmo que tenhamos um comprometimento, a gente precisa saber a gravidade desse comprometimento, seja pneumo ou hemotórax. Para sabermos a gravidade, é necessário que a gente saiba a quantidade de extravasamento. Ou seja, se for ar, a gente vai ter que saber a gravidade da laceração, a gravidade desse ferimento, desse comprometimento de um pulmão. Porque não tem como a gente mensurar o ar. Agora, o ar na cavidade pleural, ok? Agora, se for hemotórax, a gente também precisa saber o comprometimento desse vaso. Se foi um vaso de extrema importância, calibroso, ou se foi um vaso razoável, mas que com uma punção, através de uma agulha, a gente consiga... eu falo médico, tá? Consegue retirar essa quantidade de sangue ali em cavidade pleural. Agora, dependendo do caso, vai ter que usar um dreno para poder drenar toda aquela quantidade ali e aí a gente conseguir um êxito com relação aos sinais e sintomas que ele pode vir a apresentar. Peraí, parei aí? Não, porque o paciente pode apresentar os dois comprometimentos.
Comprometimento esse, hemopneumotórax, ou seja, ele tem um extravasamento de sangue, de ar e de ar em cavidade pleural. Então, aí já se torna um paciente até mais gravídico. E aí o comprometimento, e aí as atenções, né? E aí os procedimentos já começam a se desenvolver como de forma mais gravídica. Sendo que eu tenho duas situações para falar para vocês ainda em introdução. Se eu tenho um paciente em toracocentese, eu tenho um paciente que eu irei certamente fazer um comprometimento, ou melhor, fazer uma descompressão dessa região através de uma agulha, através de uma seringa com agulha. Eu vou fazer uma punção, uma toracocentese. Agora eu tenho um próximo assunto a falar para vocês, e aí eu tenho que ticar aqui, peraí. Se eu tenho uma toracotomia, eu tenho um paciente que irá ser levado a centro cirúrgico para que seja explorada a cavidade torácica dele, e aí o médico lá conseguir bloquear, obstruir ou diminuir esse sangramento, diminuir esse extravasamento de ar. Aí cada caso é um caso. Então, deixando claro para vocês, pneumotórax, ar na cavidade pleural. Hemotórax, sangue na cavidade pleural. Os dois têm o seu poder de gravidade, sim. Porém, eu posso ter um paciente que tenha os dois comprometimentos. E aí eu vou ter um hemopneumotórax. Ponto. Porém, para eu saber a gravidade dos dois assuntos, vai depender da minha holística, dos meus exames, né, da minha leitura do exame, ou até mesmo do meu saber com relação ao extravasamento. Se é um vaso de pequeno calibre ou se é um vaso de grande calibre. Isso aqui eu estou exagerando, mas é para vocês terem noção. E os dois são de forma grave, sim, mas a gravidade vai depender da laceração, do rompimento desse, ou pode ser do pulmão, ou pode ser do vaso. Eu posso ter o paciente com os dois hemopneumotórax? Eu posso, é grave? É. E eu posso ter o procedimento. O procedimento é esse. Dois tipos de procedimento. Toracocentese e toracotomia. Tudo que vem tomia refere-se à cirurgia. Tomia, cirurgia. Toracocentese refere-se a uma aspiração através de uma agulha, numa seringa. E eu consigo... Eu não. Enfermeiro nem técnico. Mas o médico consegue realizar uma desobstrução, uma diminuição daquele comprometimento que ali está surgindo entre as pleuras. Pleura parietal, pleura visceral. Aí eu digo para você que entre as pleuras precisa existir líquido? Precisa, porém, com sua moderação. Líquido aqui, ok? Exemplo, tá? Aí quando eu tenho um hemotórax, eu tenho um extravasamento maior. E pneumotórax, né, pode ser maior ou igual ao hemotórax. Vai depender da estrutura que foi aferida. Só que, se eu tenho... A minha pleura, ela precisa ter esse líquido para que eu consiga inspirar, respirar, expirar, o meu pulmão consiga realizar suas funções de forma normal. Quando eu tenho comprometimento pleural, eu tenho comprometimento de função respiratória normal. Então, eu vou ter um paciente com função respiratória saindo do seu padrão normal. Então, ele pode estar taquipneico, ele pode estar bradipneico, mas aí eu vou falar de sinais e sintomas em outro vídeo, para não ficar muito grande esse daqui. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa, falar de o pneumotórax também pode ser pneumotórax espontâneo ou um pneumotórax adquirido. Pneumotórax espontâneo é aquele que ocorre uma laceração de forma que, praticamente, entre aspas, nada que pudesse ter interferido diretamente, ou seja, você acaba tendo e se pergunta assim, caraca, mas por quê? Não entendi. Mas por algumas outras funções que depois eu falo. E o adquirido advém de algum procedimento, de algum PAF, projeto de arma de fogo,
E aí, nesse projeto de arma de fogo, a gente vai ter uma entrada dessa bala, a gente vai ter um comprometimento interno com distribuição de pólvora, né, da própria bala e tal. E aí a gente vai ter problemas, abalos lá dentro também, internamente, e a gente pode ter essa bala saindo. Então, quando essa bala entra e sai por outra via, a gente tem dois tipos de abertura, comprometimento no nosso corpo. E aí, certamente, se atingir cavidade torácica pulmonar, a gente vai ter um comprometimento pulmonar, isso é fato. E aí, esse paciente, além da toracocentese e além da toracotomia, ele pode ter, se ele tiver uma toracotomia, certamente ele vai ter que utilizar dreno no pós-operatório. E aí, esse dreno precisa ter cuidados, patati, patatá, parará, parará. Então, calma que a gente vai falar agora sobre sinais e sintomas no próximo vídeo para não ficar tão grande.